Oi pessoal, hoje é o dia da nossa 7ª aula de Procreate Básico. Nessa aula a gente vai aprender tudo sobre o menu de seleção, esse menu aqui que parece um S. Vou explicar tudo para vocês, então se você não quer perder nada, fica até o final desse vídeo. Então bora para a aula! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e, como eu falei anteriormente, a aula de hoje vai ser sobre esse menu aqui, o menu de seleção. Eu vou explicar para vocês todas essas funcionalidades, como usar cada ferramenta, e para isso eu fiz 2 círculos aqui para exemplificar as funcionalidades, né? Eles estão na mesma camada e esse menu ele funciona por camada. Eu vou até criar uma nova camada aqui e vou desenhar um círculo extra para vocês verem que esse círculo rosinha que eu vou criar aqui, ele não vai ser afetado por nada que eu vou fazer. Então eu vou deixar ele aqui paradinho em uma camada separada e vocês vão ver que ele não vai ter alteração alguma. Isso é para mostrar que essa camada aqui, como ela não vai estar selecionada, eu vou selecionar essa camada de baixo, ela não vai ser afetada. Esse menu, ele funciona por seleção de camada, então as coisas vão só funcionar na camada selecionada. Deu para entender? Beleza, vamos começar então. Esse menu de seleção, quando você abre, tem essa carinha aqui, né? Essas opções, Primeiro, a gente vê que tem 4 formas de seleção aqui nesse menu. Então, a gente pode selecionar uma área de 4 formas diferentes. A primeira delas é a seleção automática, depois mão livre, retângulo e elipse. Eu vou explicar cada uma delas. A primeira é a forma de seleção automática e ela vai funcionar quando você clicar em algum ponto da tela. E aí, ela vai selecionar esse ponto até ela encontrar uma barreira. Por exemplo, eu vou clicar aqui no círculo rosa e ele selecionou o círculo e encontrou essa barreira. Então, ele não selecionou o círculo verde também. Você pode adicionar a seleção do círculo verde clicando no círculo verde, né? E agora os dois estão selecionados. Tem outra forma também de você aumentar o limite dessa seleção. Para limpar, é só clicar aqui no limpar, tá, gente? Aqui no cantinho. Vou clicar aqui no círculo rosa e vou arrastar para a direita. Tá vendo lá em cima que o limiar da seleção está aumentando? Então, quanto maior o limiar da seleção, mais área selecionada. Então, a barreira vai se desfazer. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho, ó. E agora ele selecionou os 2 círculos de uma vez só. Então, o limiar da seleção está bem alto para isso acontecer. Então, arrastando a Apple Pencil para a direita, eu aumento o limite da seleção. Eu vou limpar novamente aqui. E arrastando, ó, vou clicar e arrastar para a esquerda. Arrastando para a esquerda, eu diminuo a seleção, ó, voltou a selecionar somente o círculo rosa na seleção automática. Quando eu clico no branco do lado de fora, dá para ver que ele selecionou a imagem até o limite, né, onde ele encontrou uma barreira. Então, é assim que funciona a seleção automática. Pode ser uma barreira de cor, uma barreira de linha, tá? Para limpar, é só clicar aqui em limpar. Vamos ao mão livre. O mão livre nada mais é do que você desenhar a forma. Você vai clicar e vai desenhar a mão livre mesmo, a forma que você quer. E para fechar essa seleção, você tem que clicar de novo naquele pontinho cinza para ele fechar. E aí vai aparecer todas essas linhas aqui na sua tela e vai te dizer que essa área aqui é a área selecionada. A próxima forma de seleção é o retângulo e é bem explicativo. Ele vai selecionar um retângulo perfeito aí. Você vai desenhar do tamanho que você quiser. E esses risquinhos, eles te mostram que essa área é a área selecionada. Vou limpar de novo e a gente vai para o elipse, que nada mais é do que um elipse. Vai fazer um formato de elipse. Bem legal, né? Bem simples de usar. Agora a gente vai para esse menu de baixo e ele vai funcionar em conjunto com a forma de seleção que você escolher. Por exemplo, eu selecionei esse retângulo aqui e eu quero adicionar mais pedaços de seleção, eu quero selecionar outras partes. Então você pode selecionar outros retângulos também, outras elipses, ou você pode até mesmo desenhar à mão livre outras formas de seleção. Você pode ir escolhendo e adicionando seleções, tá vendo? Pode inclusive mudar para automática e selecionar formas inteiras, né? Então aí você vai ter o círculo verde completamente selecionado. Quando você voltar para o mão livre, ó, tá tudo selecionado porque você adicionou de forma automática a seleção daquele círculo, beleza? Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, tá? Se não ficar claro alguma coisa. Vamos continuar. O remover é o contrário do adicionar. Então, você vai remover pedaços da seleção. Você pode desenhar também, ó,
E aí essa parte foi removida da seleção. E as outras formas de seleção também podem ser utilizadas para remover. Retângulo também, ó, vou tirar um pedacinho do retângulo. Elipse também você pode tirar. Então, o remover, ele tira pedaços da remoção. O inverter, ele vai inverter onde está selecionado para não selecionado e onde não está selecionado para selecionado, ó. E você pode fazer essa inversão aqui várias vezes, né? Você inverteu uma vez, você pode reverter clicando novamente no botão de inverter, beleza? Ficou claro? Então esses foram os primeiros botões aqui desse submenu no menu de seleção, tá? Agora a gente vai ver como funciona o copiar e colar. Ele nada mais é do que copiar essa forma que a gente selecionou, essas formas, né? E vai jogar em uma nova camada. Então eu cliquei aqui, ó, e a gente pode ver que ele copiou o que eu selecionei para uma nova camada. Ele não cortou, ele apenas copiou. Então ele joga em uma nova camada toda a forma que você selecionou. Outra coisa que eu quero falar para vocês estão vendo que a tela tá toda listradinha ainda? Isso quer dizer que o menu de seleção tá ativo, mas ele não tá aparecendo aqui embaixo. Se isso acontecer, é só você segurar aqui esse botão uns segundos e ele volta a aparecer, tá? Enquanto estiver listradinho aqui, é porque a seleção tá ativa. Então, agora a gente vai para o próximo menu, que é o Pena. Ele é bem legal, é um menu bem interessante de você aprender como funciona. É o seguinte, eu vou selecionar a cor branca aqui e eu vou fazer uma elipse aqui como se fosse um ponto de luz. E vou adicionar a seleção Pena, tá? Ó, vou preencher com a cor, eu vou vir aqui, ó, preenchimento de cor, pintei tudo de branco. Eu venho aqui na pena e eu aumento a quantidade. Vocês estão vendo que ele está dispersando na forma de uma elipse a cor branca? Tá vendo? Ele está fazendo como se fosse um ponto de luz. Então, o pena serve para isso. Ele vai fazer como se fosse um desfoque no círculo, na seleção, né? Ou se for um retângulo que você fez. É bem interessante. Se você estiver satisfeito com o que você fez, é só clicar no menu ali e aí ele vai implementar no seu desenho a modificação que você fez, tá? Agora eu vou voltar para o menu e a gente vai ver a próxima funcionalidade, que é o salvar e carregar. É esse coraçãozinho que tem aqui do lado do menu de pena. Vou só desmarcar aqui o preenchimento de cor, tá? Se ele tiver azul é porque ele tá marcado. E vou selecionar aqui uma elipse. Vou fazer um círculo aqui dentro do círculo rosa, tá? E eu vou salvar essa seleção. Então é só clicar aqui no coração e clicar no mais e ele vai adicionar a seleção. Essa seleção vai ficar gravada, mesmo que eu saia do menu de seleção. Quando eu voltar, se eu for ali no coraçãozinho, a seleção, né, o formato que eu fiz tá gravado, ó. E eu posso recuperar essa seleção específica. Então você pode salvar várias formas de seleção, tá? Inclusive você pode ter mais de uma aqui salvas. Eu vou mostrar para vocês. Vou sair e vou fazer um retângulo aqui no lado. Vou abrir o menu e vou adicionar mais um. Tá vendo que agora eu tenho duas seleções? Bem interessante, né? Para apagar, é só arrastar para a esquerda. Você pode salvar aqui uma forma específica que você desenhou à mão livre, que vai ser difícil você desenhar de novo, então você pode salvar ali naquele menu. Agora a gente vai ver o menu de preenchimento de cor. É um menu bem simples, eu vou fazer um retângulo aqui, eu vou escolher uma cor e aí eu vou clicar no meu baldinho de tinta e ele vai preencher. Acho que o mais interessante aqui é usar com mão livre e aí você pode desenhar formas e preencher elas. Muito legal, né? É interessante que eu tô desenhando aqui no Procreate sem utilizar um pincel. Eu vou desenhar uma sombra aqui nesse círculo verde com uma máscara de recorte e vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Vou abrir uma nova camada, fazer dela máscara de recorte. Vou vir aqui com a ferramenta de seleção, vou selecionar um verde escuro, né? Pra gente fazer uma sombra, vou vir com a ferramenta de seleção e eu vou usar aqui o mão livre para fazer uma sombra. E aí vai ficar uma sombra bem dura, né? Com preenchimento de cor. E aí agora eu vou aplicar com a ferramenta pena um desfoque nessa sombra. E aí vocês vão ver que vai ficar parecendo realmente uma sombra. Vocês têm noção de que eu tô desenhando aqui no Procreate sem utilizar pincéis, só com a ferramenta de seleção? É muito legal, dá para fazer muita coisa aqui com essa ferramenta, é só vocês explorarem, é muito interessante de aprender a mexer nisso aqui. Então esse menu ele pode ser usado, né, em conjunto. Eu usei o preenchimento de cor junto com o mão livre, junto com pena. Se ele estiver azulzinho assim é porque ele está selecionado, para desmarcar é só você clicar novamente.
Outro menu que dá para usar em conjunto com essa ferramenta de seleção é aquele arrastar 3 dedos para baixo, que abre aquele mini menu de copiar e colar. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo, né? Vou selecionar aqui um retângulo e vou usar aquele menu de arrastar 3 dedos para baixo, que é o copiar e colar, e a gente vai poder usar esse menu na seleção. Então aqui, ó, eu selecionei um retângulo e vou clicar aqui em cortar. Quando eu clicar em cortar, ele vai apagar essa seleção, ó. Apagou. Vou até tirar o plano de fundo para vocês verem, ó. Ficou transparente. Então, esse menu de seleção, ele pode ser utilizado em conjunto com esse menu de arrastar 3 dedos para baixo. Eu vou explicar aqui como funciona cada um desses botões. O copiar nada mais é do que copiar a área selecionada e você pode colar em uma nova camada aqui dentro desse arquivo mesmo, né? Ó, como vocês podem ver, eu colei uma nova camada, ou vocês podem abrir um novo arquivo e colar essa imagem, né? No caso, se você tivesse selecionado um círculo inteiro, você podia abrir um novo arquivo e colar lá. Vou fazer de novo, ó. Vou abrir de novo o menu de arrastar para baixo e copiar tudo seria copiar a imagem toda. Duplicar, ele vai duplicar aqui a seleção em uma nova camada. E o cortar e colar nada mais é do que ele vai cortar daqui de onde tá, ó. Ele vai recortar, vai apagar daqui e vai colar, ele colou como máscara de recorte, e ele vai colar em uma nova camada, ó. Então, eu recortei e passei para uma nova camada. Esses menus são bem básicos, bem fáceis de usar, é bem intuitivo, o nome já explica bastante coisa, mas é bem legal de você dar uma explorada, dá para fazer muita coisa com esse menu de seleção. Eu, inclusive, fiz aí um círculo com luz e sombra, sem usar pincel nenhum. Bem legal, né? O menu de seleção é bem rapidinho, não tem muita coisa para aprender. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado, tenha aprendido. E eu ajudei vocês, então tá na hora de vocês me ajudarem. Não esquece de comentar aqui embaixo se você tá gostando dessas aulas básicas de Procreate. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo também. Aproveita que tá por aí e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa também aquele like no vídeo, ajuda muito com a divulgação. E a gente se vê na próxima. Até mais, tchau!